galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o professor Tiago Andrade e hoje nós vamos fazer o estudo das relações métricas no triângulo retângulo, assunto decorrente do nosso estudo presencial da aula de semelhança de triângulos, onde nós vimos o que são triângulos semelhantes. Agora, além de fazer exercícios, nós temos algumas aplicações dessa semelhança. E uma delas é exatamente as relações métricas no triângulo retângulo, que nós vamos começar a demonstrar e a entender essas relações aqui a partir de agora. Então, vem comigo, vamos demonstrar essas relações. Queridos, já estamos colocando aí o nosso quadrinho virtual, onde nesse quadrinho virtual nós vamos demonstrar o nosso estudo das relações métricas no triângulo retângulo. Bom, para a gente começar o nosso estudo, então, de relações métricas no triângulo retângulo, a primeira coisa que nós temos que tentar lembrar é o conceito de um triângulo retângulo. Bom, moçada, então vamos pensar um pouquinho no que é um triângulo retângulo. Todo mundo aqui sabe, ou já estudou lá no 8º ano, que o triângulo retângulo é um triângulo que possui obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Então, necessariamente, vamos colocar aqui, ó, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Então, vamos colocar aqui, ó, possui um ângulo reto. E esse ângulo reto quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos serão ângulos agudos que somados darão também o valorzinho de 180 graus. Bom, queridos, vamos mostrar aqui para você então a visualização de um triângulo retângulo. Todo mundo em algum momento oportuno estudou que esse triângulo aqui possui aqui um ângulozinho de 90 graus. Os outros dois ângulos, não importa o nome que você vai dar, eu vou chamar de um ângulo verde alfa e o outro de ângulo laranja beta. Evidentemente que vamos imaginar que aqui você tem o vértice A, oposto ao vértice A está o lado A. Aqui você tem o vértice B, oposto ao vértice B está o cateto B. E oposto ao vértice C vai estar o outro cateto, que é o cateto C. Bom, nesse caso aqui, vamos lembrar mais uma vez, o A ele se opõe ao maior ângulo desse triângulo. 90 graus é o maior ângulo de um triângulo retângulo, né? Porque os outros dois têm que dar 90. Então, o A ele recebe o nome de hipotenusa. Hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Os outros dois, tanto B quanto que o C, eles recebem o mesmo nome. Eles são chamados de catetos. Então, aqui nós temos, aqui num triângulo retângulo, além de ter um ângulo reto, 90 graus, os lados também recebem nomes específicos. Um vai ser chamado de hipotenusa, é o que se opõe ao ângulo de 90 graus, e os outros dois lados vão ser chamados de catetos. B e C são os catetos desse triângulo retângulo. Bom, essa é a base do nosso estudo para a gente entender o que seria esse triângulo retângulo. Agora, quais são as relações métricas que nós temos dentro de um triângulo retângulo? Bom, queridos, dentro de um triângulo retângulo não existe uma, mas existem várias relações métricas, ou seja, relações de medidas que a gente tem que saber. Agora, para a gente mostrar essas relações métricas, nós vamos usar uma noçãozinha de semelhança de triângulo. Mas antes de ver essas relações, nós vamos colocar aqui no nosso quadrinho virtual quais são as relações métricas que nós vamos demonstrar. Então, vou colocar aqui, vou projetar para a gente
as relações que são do nosso interesse demonstrar. Bom, já lembramos então, né, inicialmente, o que é um triângulo retângulo. Vamos agora mostrar o que nós chamamos de relações métricas no triângulo retângulo. Bom, essas relações métricas que nós vamos demonstrar são todas essas que estão aí na nossa imagem. Porém, para a gente entender isso, novamente, vamos entender essa figura como um todo e tentar falar o que é cada um desses parâmetros. A, B e C nós já sabemos. Agora, quem vai ser o H, quem vai ser o M, quem vai ser o N, e a partir daí nós vamos demonstrar essas relações métricas. Bom, primeira relação métrica que nós vamos demonstrar é a relação do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra relação que nós vamos demonstrar é que H ao quadrado é igual a M vezes N. Outra relação que nós vamos demonstrar é que B ao quadrado é A vezes N. E outra é que C ao quadrado é igual a A vezes M. E por último, vamos mostrar também que A vezes H é igual a B vezes C. Essas são todas as relações métricas que nós vamos demonstrar. Porém, A, B e C são os catetos. Agora, quem é o H? Quem é o M? Quem é o N? E aí nós vamos descobrir a partir de agora na nossa aulinha frenética dessas demonstrações e do entendimento como um todo desse conteúdo. Queridos, bom, vamos lá então para a gente mostrar agora essas relações métricas a partir das demonstrações, não necessariamente na ordem que eu falei ali. Bom, vamos começar então o nosso raciocínio pegando um triângulo retângulo, tá? E colocando numa posição meio diferente, invertida. Vamos imaginar que aqui você tem o ângulozinho de 90 graus. Bom, aqui vai estar o lado A, que é a minha hipotenusa, que se opõe ao ângulo de 90 graus. E aqui nós vamos ter o catetos B e C. Bom, nós já sabemos que A é a hipotenusa e que B e C são os catetos da nossa revisão. O que eu vou fazer? A partir daquele vértice do ângulo reto, eu vou traçar aqui um outro segmento perpendicular, que é chamado de altura. E aí vamos tentar entender quem é essa altura aqui. Bom, primeiramente, esse H aqui, ele vai ser a altura relativa à hipotenusa, ou seja, ele é a altura do triângulo em relação a uma base específica que é chamado de hipotenusa. Então, nós estamos colocando aqui que H é a altura relativa à hipotenusa. Lógico e evidente que se é a altura, novamente, vai formar um ângulo de 90 graus, né? A gente aprendeu lá no ano passado que a altura é um segmento perpendicular. Aqui está o pé da altura, eu vou chamar de pontinho H. Aqui está o vértice A, aqui vai estar o vértice B e aqui vai estar o vértice C. Agora, o que nós podemos perceber, moçada? O que nós podemos entender? Que esse pezinho da altura aqui, ele divide a hipotenusa em duas partes. Uma partezinha aqui que eu vou chamar de M e outra partezinha que eu vou chamar de N. Quem é M e quem que é N? Bom, vamos lá, vamos entender aqui, ó. M e N. M e N são as projeções, que são segmentos perpendiculares, né? Então, são as projeções ortogonais ou projeções perpendiculares dos catetos. Essas projeções ortogonais dos catetos é sobre a hipotenusa. Então, ali nós temos as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa.
Claro e evidente que nós já sabemos, você já sabe, que esse Azinho aqui, ó, é a nossa hipotenusa. A primeira coisa que a gente pode entender aqui do nosso raciocínio é que esse pedacinho A ele foi dividido em duas partes, na parte M e na parte N, ou seja, na projeção M, que é a projeção do cateto C, e na projeção N, que é a projeção do cateto C. Porque o M está embaixo do C. Então, o M é a projeção do cateto C. E o N está embaixo do B. Então, a gente fala que N é a projeção do cateto B. Nesse caso, essa primeira relação que eu coloquei aqui, a gente nem colocou ela lá como uma relação, fala que a medida da hipotenusa é igual à soma das projeções. Bom, isso é um pouco óbvio, um pouco lógico, se a gente entender esse raciocínio que a gente está propondo aqui. Traçar a altura, essa altura divide a hipotenusa em duas partes iguais, M e N, que são as projeções dos nossos catetos. Até agora, beleza? Compreendido? Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom, vamos escrever aqui que B e C é os catetos. Nós já sabemos disso, né? Mas não colocamos. Então vamos colocar aqui que B e C são os catetos. E aí vamos prestar atenção agora que eu preciso provar essas semelhanças. Bom, primeiramente, o que eu preciso entender? Que naquele triângulo grandão, eu vou chamar aqui o ângulo C de ângulo 2 vermelhinho. E que eu vou chamar o ângulozinho B de cá de ângulozinho 1 verdinho. Então, o que eu posso concluir ali? Vamos ver se você entende desta forma. O primeiro triângulo que eu tenho ali, eu vou desenhar ele numa escala menor, mas acho que vai ser suficiente para você entender o que está acontecendo aqui. Só um minutinho aqui, não ficou bom o raciocínio. Pronto. Estou desenhando ele em um tamanho um pouquinho menor. O primeiro triângulo que nós temos é esse triângulozinho aqui, ó, onde aqui é o vértice C, aqui é o vértice A e aqui, ó, é o vértice B. Vamos marcar lá no vértice C, eu marquei como ângulo 2 vermelho. E aqui eu marquei como o vértice B, ângulo 1 verdinho. Evidentemente que lá em cima nós temos o ângulo de 90 graus. Claro que aí nós temos aqui, olha, na frente do 90, a hipotenusa, na frente do verde, o cateto B, na frente do ângulo vermelho, o cateto C. Esse triângulo é o triângulo grandão. Só que quando a gente passou a altura, a gente dividiu aquele triângulo em dois triângulos. Eu vou tentar mostrar ali, ó. Nós dividimos nesse triângulozinho aqui da direita e nesse triângulozinho aqui da esquerda. Eu vou pegar ali, primeiramente, o triângulozinho da esquerda. Vamos ver se você enxerga ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, o da esquerda, bem na nossa visualização, onde aquele triângulozinho da esquerda é o triângulo de vértices. Bom, vamos colocar aqui, ó, A, H e B. Estou pegando o triângulozinho da direita lá em cima. Então, aqui no vértice B está o ângulozinho 1. Como a altura é um segmento perpendicular, aqui é 90 graus. Bom, vamos pensar um pouquinho comigo. Aqui nós temos no triângulo ABC, no grandão, um ângulo de 90, um ângulo vermelho e um ângulo verde. Evidentemente, se aqui agora eu tenho de 90, que eu tenho de verde, está faltando exatamente aquele ângulozinho vermelho, porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então, em relação ao primeiro triângulo, o ângulozinho que está faltando ali, ó, é o ângulozinho vermelho. Vou colocar nele ali o ângulozinho vermelho. E, evidentemente, nós temos um outro triângulo, que é o triângulozinho da esquerda. Vou colocar ele aqui, ó, descer a nossa imagem só um pouquinho. Ao colocar ele aqui, vamos inverter ele. Ah,
triângulozinho da esquerda, diminuir um pouquinho o desenho, esse triângulozinho, a gente ajustando ele, aqui nós temos o vértice C, aqui nós temos o pé da altura H, e lá em cima nós temos o ponto A. Vamos voltar à imagem lá rapidinho, ó, triângulozinho da esquerda lá em cima. Então, aqui nós temos, evidentemente, pé da altura que vale 90 graus, tá ali. Lá no vértice C nós temos aquele ângulozinho verde. De novo, olha o grandão, 90, verde, vermelho. Aqui vai ser 90, verde, vai estar faltando exatamente o ângulozinho que? Aqui o Thiago errou, só um minutinho, vou voltar aqui. Pé da altura, o ângulozinho é 90. Lá no vértice C, nós temos o ângulozinho vermelho. Então, evidentemente, vamos apagar ali, ó. Vamos lá no grandão. Aqui nós temos o ângulozinho de 90, o ângulozinho verde, ângulozinho de vermelho. Aqui eu tenho de 90, tenho o vermelho. Então, está faltando exatamente a medida do ângulozinho que? Verde. Então, lá em cima, ó, vai ser o ângulozinho verde. Evidentemente que se a gente fizer com calma agora, a gente consegue entender que esses três triângulos são triângulos que nós chamamos de triângulos semelhantes, que foi objeto de estudo na nossa aula presencial. Agora, vamos lá. O segmento H, lá no nosso desenho, vamos mostrar lá, ó, o segmento H é a altura. Então, onde é o segmento H, nós vamos chamar de H, ó, altura. H, tanto no triângulo pequenininho, AHB, quanto que no triângulo médio, AHC. O AB, ele é o segmento C, está ali fácil ali na nossa figura ali, né? O AB, no caso, segmento BC, perdão, é o lado B, Bzinho. E evidentemente que nós temos ali agora as projeções, ó. O HB a gente chamou de M, de Maria, e o CH nós chamamos de N. Ó. CH é esse pedacinho aqui, HB é esse pedacinho aqui. Então, nós pegamos aquelas projeções. A partir daqui, como nós já temos três triângulos, e os triângulos têm os três pares de ângulos iguais, eu posso afirmar, então, que o triângulo ABC, que é o primeiro desenhado, é semelhante ao triângulo AHB, que é o segundo desenhado, e que eles também são semelhantes ao triângulo AHC, que é o terceiro. Por que que eles são semelhantes? Porque eles apresentam os mesmos ângulos. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AHB, que é semelhante ao triângulo AHC. Vamos mostrar aqui, ó, o ângulozinho A é igual ao ângulozinho H, que é igual ao ângulozinho H. Depois, aqui a gente provou que o ângulozinho C, vou fazer na mesma cor ali para você entender, ó, o ângulozinho C vermelho é congruente ao ângulozinho A, que é congruente ao ângulozinho C. E por último, na mesma cor, verdinho, o vértice B, o ângulo no vértice B, é o mesmo ângulo no vértice B, que é o mesmo ângulo no vértice A lá em cima. Então, lógico e evidente que a gente consegue mostrar ou provar que esses triângulozinhos aqui são triângulos semelhantes. Uma vez que a gente fez isso aqui, nós vamos montar o seguinte esqueminha. Aqui eu vou colocar o ângulo de 90 graus. Depois eu vou colocar o ângulozinho vermelhinho. E por último eu vou colocar o ângulozinho verdinho. E agora nós vamos devagar. Presta atenção. Na verdade, presta muita atenção. Porque agora é a hora da sua observação. Para você ver que semelhança não tem que decorar. Tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. Bom, vamos voltar aqui. Primeiramente, no triângulo grande, no triângulo ABC, quem está na
frente do ângulo de 90 graus é o lado A. Então, vou colocar aqui lado A. Nesse mesmo triângulo, quem se opõe ao ângulozinho 2 é o cateto C. Eu vou escrever aqui, então, C. E, evidentemente, que nesse mesmo triângulo, quem se opõe ao ângulozinho verde é o cateto B. Então, vou colocar aqui cateto B. Agora, nós vamos para aquele triângulozinho lá do meio, que é o triângulozinho AHB. Então, depois que a gente mostrou essas relações aqui no pequenininho, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha, na frente do 90 está o C. Correto? Na frente do vermelhinho está o M. Da mesma forma que na frente do verdinho vai estar o H. Então, mais uma vez, mostramos o que nós chamamos de lados homólogos para o triângulozinho pequenininho. Vamos fazer a mesma coisa para o triângulo 2, triângulo médio. Quem está na frente do 90 é o B. Quem está na frente do vermelhinho é o H. E quem está na frente do verdinho é o N. Queridos, uma vez que a gente define, repito, uma vez que a gente define que os triângulos são semelhantes, uma vez que a gente entende que eu posso fazer lados homólogos em relação a esses ângulozinhos aqui, basta fazer uma razão de semelhança, ou seja, basta fazer uma regra de 3. Nesse caso aqui, vamos lá bem devagarzinho para você entender. Querido, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que a gente vai pegar a primeira com a terceira aqui e a primeira com a terceira nesse triângulozinho aqui. Estou escolhendo a relação que eu vou mostrar primeiro, ok? Então, estou pegando, olha, o lado A vai estar para o lado B. Da mesma forma que o lado C vai estar para o lado H. Querido, se eu multiplicar cruzado aqui freneticamente, eu demonstro a primeira relação, que A vezes H é igual a B vezes C. Tiago, o que diz essa relação? Você pode me dizer agora? Essa relação diz que a medida da hipotenusa multiplicada pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos, ou A vezes H é igual a B vezes C. Então, repara que eu peguei primeiro lado, terceiro lado, primeiro lado, terceiro lado. Essa relação ela é muito importante para a gente. Beleza? Agora, continuando aqui, posso escrever qualquer razão em qualquer ordem. Então, por exemplo, eu poderia pegar o primeiro com o segundo, desde que aqui eu também pegue quem? O primeiro com o segundo. E aí ficaria qual relação? Bom, vamos lá. Ficaria assim, ó. A está para C. Assim como C está para M. E se eu multiplicar cruzado, vai ficar C vezes C, que dá C ao quadrado. É igual a vezes M. Olha que bonito. Essa relação também estava lá para a gente demonstrar que C ao quadrado é A vezes M. Mas o que é isso? Isso diz que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Ou seja, ó, vamos voltar lá em cima rapidinho. Quem é a projeção do cateto C? A projeção do cateto C é o M. Por isso que eu falei que o quadrado de um cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. A projeção dele é quem está embaixo dele. Então, C ao quadrado vai ser A vezes M. Claro e evidente que nós podemos, então, fazer agora outras demonstrações em qualquer ordem. Por exemplo, eu posso estabelecer assim. Olha, posso pegar o segundo com o terceiro desse aqui e posso pegar o segundo com o terceiro desse outro triângulozinho aqui. E essa relação, ela ficaria como? Bom, vamos escrever
Aqui eu tenho que M está para H, da mesma forma que H está para N. Se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, essa relação ela diz que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ou H ao quadrado igual a M vezes N. Tiago, posso pegar qualquer ordem? Pode. Qualquer triângulo? Pode, sem problema nenhum. Então, isso é importante, a gente compreender essas relações. Né? Então, nós estamos demonstrando essas relações, e isso é muito, mas muito importante para a gente. Por exemplo, poderia pegar o primeiro com o terceiro aqui, desde que do lado de cá eu também pegue o primeiro com o terceiro. E aqui eu teria quais relações? Bom, vamos lá. Eu poderia falar que A está para B, da mesma forma que B está para N. E daqui eu vou multiplicar cruzado, vou chegar que B vezes B dá B ao quadrado, é igual a A vezes N. Essa relação é a mesma daquela primeira verdinha lá. Ó. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Vou repetir. O quadrado de um cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Mas por que eu falei sua projeção? Porque quem é a projeção do B é o N. É o N que está embaixo dele. E desta forma, nós já temos aqui as principais relações que nós tínhamos como objeto de estudo. Se você lembrar lá do slide anterior, eu te mostrei 5 relações. Aqui o Tiago já mostrou 4. Então, tecnicamente, está faltando apenas uma, que é uma das relações mais importantes, que é chamada de relação pitagórica, ou teorema de Pitágoras. Professor, mas o teorema de Pitágoras vem de semelhança aqui? Não necessariamente. Existem várias formas de demonstrar o teorema de Pitágoras. Mas, usando o que nós estudamos aqui, a gente pode fazer o seguinte comentário. Presta atenção, olha. Eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes a projeção dele, N. Da mesma forma que eu tenho que C ao quadrado é igual a A vezes a projeção dele, M. Ou seja, olha, peguei essa equação aqui e peguei essa equação aqui. Uma vez que eu tenho essas equações, eu posso somar essas equações membro a membro, montar um sisteminha aqui. E daqui a gente consegue provar que o valor de b quadrado mais c ao quadrado vai ser, então, igual ao valor de a vezes m mais o valor de a vezes n. Colocando o a em evidência, vai ficar aqui b quadrado mais c ao quadrado é igual a a, que multiplica m mais n. Porém, vamos ver se você lembra. Quem é o valor desse m mais n aqui? Lá no nosso desenho inicial, a gente viu que o valorzinho da soma das projeções, n mais m, somados, dá exatamente o valor da nossa hipotenusa. Então, se eu substituir lá na equação, vamos voltar lá na nossa equaçãozinha lá embaixo, eu vou conseguir entender, então, que b quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a vezes a, ou seja, ao quadrado, uma vez que eu entendo que m mais n é exatamente o valorzinho da hipotenusa A. Aqui a gente tem o que a gente chama de teorema de Pitágoras, que é a relação métrica mais importante, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é a partir disso que a gente demonstra aquelas relações métricas que era o objetivo da nossa aula. Então, a gente mostra aqui para vocês essas relações métricas.
Para os exercícios, se você lembrar essas relações, facilita demais os cálculos. Senão, você vai ter que trabalhar com essas semelhanças de triângulo que a gente está te mostrando aqui. Então, para você guardar, e é muito importante, mais do que guardar o que é a fórmula, o interessante seria você guardar o que essas fórmulas significam. O que é de fato essas formulinhas. Então, o Tiago está colocando aqui a espécie de uma tradução dessas relações de forma que você possa entender isso aí. Então, vamos pegar aqui o nosso desenho, bem grandinho. E aqui nós temos que A vezes H igual a B vezes C, ou seja, o produto entre os catetos é equivalente ao produto da hipotenusa pela sua altura. Assim como a relação B ao quadrado A vezes N e C ao quadrado A vezes M, diz que o quadrado de um cateto é equivalente ao produto da hipotenusa pela sua projeção, aquele que está embaixo. A relação H ao quadrado M vezes N diz que o quadrado da altura é igual ao produto entre as projeções. E ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E, queridos, dessa forma que a gente chega ao final da nossa aulinha de relações métricas do triângulo retângulo, cujo objetivo principal é demonstrar as relações e também testar os conhecimentos que nós adquirimos na parte de semelhança de triângulos. Beleza? Queridos, obrigado pela aula e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.